Bom, pessoal, vamos falar então sobre tecido epitelial, beleza? Bem, o tecido epitelial é um dos principais tecidos do corpo, mais abundantes, e ele se caracteriza por ter células justapostas. O que é isso? As células são dispostas lado a lado, praticamente não há espaço entre as células, não há nenhuma substância intercelular. Além de estarem justapostas, é comum essas células estarem muito bem aderidas. Essa adesão é devido a quê? Aquelas estruturas que nós já vimos, como desmossomos, as junções oclusivas, as junções de adesão. Então, essas junções adesivas aumentam essa adesão, aumentam a união entre as células epiteliais. Isso é uma característica marcante dos tecidos epiteliais. Outro aspecto importante, é um tecido avascularizado. Não há vasos sanguíneos nos tecidos epiteliais. Por isso, aquele cortezinho que você faz na pele, aquele bem de leve, aquele cortezinho com papel sutil, não sangra. Quando você quer brincar também de pegar o alfinete e enfiar na pele, na sola do pé, ótimo, né? Então você pega, enfia, ele atravessa a pele, não dói, não sangra. Por quê? Porque você pegou apenas o tecido epitelial, a epiderme, que é essa camada superficial da pele. Como não tem vaso sanguíneo, obviamente não vai sangrar. Outro aspecto importante que tem que ser lembrado sobre tecido epitelial. É o único tecido que tem mais de uma origem embrionária. Como assim? Todo tecido tem uma origem embrionária. Quais são os tecidos, os folhetos embrionários ou folhetos germinativos? Ectoderme, mesoderme e endoderme. Nós veremos mais à frente que, por exemplo, o músculo é de origem mesodérmica, sempre de origem mesodérmica. Tecidos conjuntivos são todos de origem mesodérmica. Ok, então não há nenhuma alteração, não há nenhuma outra possibilidade. Para o tecido epitelial, entretanto, nós temos as três possibilidades. Então, existem epitélios de origem ectodérmica, como é o caso da epiderme. Há epitélios de origem mesodérmica, como é o caso do endotélio, aquele epitélio que forma a camada interna dos vasos sanguíneos. E há epitélios de origem endodérmica, como é o caso do epitélio intestinal, certo? Então, percebam, não é aleatório, não é um sorteio. Então, quando eu falo que tecido epitelial tem mais de uma origem possível, é o conjunto dos epitélios. Mas cada epitélio específico tem a sua própria origem definida. Como eu falei, por exemplo, epiderme, origem ectodérmica. A endotélio, que é o epitélio que forma a camada interna de artérias, veias, e a única camada dos capilares é de origem mesodérmica. Enquanto que o epitélio intestinal, por exemplo, é de origem endodérmica. Beleza? Bem, como é que eu vou classificar os epitélios? Os epitélios vão ser classificados de acordo com dois critérios básicos, ou melhor, com duas condições básicas. Ou é um epitélio de revestimento, ou é um epitélio secretor, certo? Bem, epitélios secretores têm a função de secretar, formam as glândulas. Epitélio de revestimento tem como função primordial revestir. Só que esses epitélios de revestimento, além de revestir, desempenham também, muitas vezes, uma outra função. Por exemplo, no caso da epiderme, ele reveste e protege. No caso do intestino, ele reveste e tem a função de absorção. No caso lá do néfron, lá no glomérulo, ele reveste e também tem a função de filtração. Então, os epitélios de revestimento não vão desempenhar uma única função, não vão só revestir. Revestir é uma das atividades, mas eles apresentam uma segunda, que muitas vezes é até a mais importante, como o caso do intestino. Ok? Bem, como é que eu vou classificar então os epitélios de revestimento? Vamos falar então nessa primeira parte da aula só sobre epitélios de revestimento. Os epitélios de revestimento vão ser classificados de acordo com dois critérios: o número de camadas de células e o formato da célula. Com relação ao número de camadas de células, o epitélio pode ser simples ou estratificado. Livros mais antigos falavam em epitélio unistratificado e epitélio multiestratificado. Essa terminologia não é mais usada, mas pode aparecer na prova, por exemplo, um epitélio multi ou pluristratificado. Quer dizer que ele tem várias camadas. Estrato quer dizer camada. Beleza? Bem, o que é um epitélio simples? É o epitélio que tem uma única camada de células. Como é que eu vou saber quantas camadas tem? Como é que eu vou definir isso? Olha aqui. Todo o tecido epitelial está apoiado sobre uma camada acelular chamada lâmina basal. Lâmina basal é uma camada acelular rica em proteínas que serve de suporte, serve de apoio para os epitélios. Nós vimos, por exemplo, na aula de membrana, quando falamos de M-desmossomos, que um M-desmossomo tem a função de manter a célula epitelial fixada à lâmina basal, certo? Então é simples.
Se todas as células estão em contato, estão apoiadas na lâmina basal, eu classifico o epitélio como epitélio simples. Agora, se eu tiver células apoiadas sobre outras células, portanto, não em contato com a lâmina basal, o epitélio então é estratificado. Então olha aqui, ó. Um epitélio simples tem todas as células em contato com a lâmina basal. No epitélio estratificado, eu vou encontrar células apoiadas sobre outras células, portanto, não estão em contato direto com a lâmina basal. Beleza? Bem, a outra classificação é com relação ao formato das células. Aí, o tecido epitelial pode ser pavimentoso, pode ser cúbico ou pode ser prismático, certo? Bem, epitélio pavimentoso ou escamoso, como alguns também chamam, é aquele epitélio formado por células achatadas. Então, as células são bem fininhas, bem estreitas e largas. Epitélio cúbico é aquele em que as células têm as três dimensões muito parecidas, altura, largura e profundidade. Não tem que ser um cubo de fato, não tem que ter as 6 faces, não, mas as três dimensões têm que ser parecidas. Aí o epitélio vai ser cúbico. E o epitélio prismático, ou cilíndrico, ou colunar. Então, prismático, cilíndrico, colunar são sinônimos. É aquele em que a altura se destaca, é bem maior do que a largura e a profundidade, formando então aí um cilindro, ok? Bem, detalhe importante, é possível ter uma célula esférica no tecido epitelial? Não, não é possível. Por que não? Porque esferas não conseguem ficar totalmente em contato, ficaria um espaço vazio. E lembre-se, no tecido epitelial as células estão justapostas, não há espaço vazio entre elas. Portanto, não tem como ter célula esférica no tecido epitelial. No conjuntivo, pode? Pode. Vamos ver depois que o conjuntivo é um tecido em que as células não estão tão próximas, estão separadas por uma substância chamada matriz extracelular. Então, o epitélio, isso não tem como acontecer, beleza? E um outro detalhe, se o epitélio é avascular, como é que ele consegue se manter vivo? Como é que ele recebe nutrientes, oxigênio? Bem, todo epitélio vai ter um vizinho gente boa. Quem é o vizinho gente boa dos epitélios? É o tecido conectivo. Galera, conectivo é o nome moderno de conjuntivo. Então, na prova pode aparecer conectivo ou conjuntivo. É bem provável que apareça ainda conjuntivo, mas se aparecer conectivo, é esse cara aí, o conjuntivo. O tecido conjuntivo, que está ao lado do epitelial, está logo abaixo da lâmina basal, é ricamente vascularizado. Então, os epitélios recebem nutrientes e oxigênio por difusão a partir desse tecido conjuntivo vizinho. Então, esse material atravessa a lâmina basal e vai atingir as células epiteliais. Bem, se o epitélio é simples, tranquilo, porque todas as células estão em contato com a lâmina basal, portanto, próximas da fonte de oxigênio e nutrientes. Agora, no epitélio estratificado, isso começa a gerar uma complicação. Quanto mais acima estiver a célula, mais difícil vai ser para ela receber oxigênio e nutrientes. Por isso que as camadas muito altas de um epitélio estratificado costumam ter dificuldade em receber oxigênio e tem um metabolismo mais lento, beleza? Bem, outro detalhe que eu acabei pulando, com relação ao tecido epitelial estratificado, o formato da camada superficial é que vai determinar a classificação, certo? No epitélio simples, só tem uma camada, então pavimentoso, cúbico ou prismático. Agora, no estratificado, eu posso encontrar diferentes formatos de célula. Então, qual vai ser usado como critério para a classificação? A superfície apical, a mais distante da lâmina basal. Nesse caso, por exemplo, as células aqui embaixo têm o formato cúbico. Agora, as de cima têm o formato pavimentoso. Então, esse epitélio é um epitélio estratificado pavimentoso. Por quê? Porque a camada superficial apical é pavimentosa. Beleza? Bem, então esses são os aspectos gerais de classificação dos epitélios de revestimento. A partir de agora, vamos ver os exemplos, os casos específicos de cada epitélio. E aí, começa a decorar. É fundamental saber onde você vai encontrar cada tipo de epitélio. Isso cai bastante, beleza? Bom, pessoal, vamos ver então aqui os casos específicos de tecidos epiteliais. Começando pelo epitélio simples pavimentoso. Então,
simples pavimentoso, uma única camada de células e células achatadas. É um epitélio interessante porque, como ele é muito fininho, é muito fácil haver o transporte de substâncias através desse epitélio. Onde eu vou encontrar, então? Nos alvéolos pulmonares, por exemplo. Então, alvéolo pulmonar, que é onde ocorre a respiração, o epitélio é simples, pavimentoso. O epitélio que forma aqui, ó, o revestimento interno de veias e artérias. O endotélio é um epitélio simples, pavimentoso. O epitélio que vai estar formando também a pleura, o pericárdio e o peritônio, que são as chamadas membranas serosas. Pleura revestindo, né, e protegendo os pulmões, pericárdio ao redor do coração e o peritônio nos órgãos da cavidade abdominal. Ali eu também encontro o epitélio que é simples e pavimentoso. Ok? Bom, pessoal, outros dois tipos importantes de epitélio são o epitélio simples cúbico e o simples prismático ou colunar ou cilíndrico. Epitélio simples e cúbico, onde eu vou encontrar? Eu encontro esse epitélio formando os ductos das glândulas exócrinas e os túbulos renais, túbulos contorcidos proximal e distal. Então, daqui, por exemplo, ó, percebam, uma camada só, lâmina basal, células cúbicas, epitélio simples e cúbico. Esse é bem tranquilo. Bem, epitélio simples e prismático ou cilíndrico ou colunar. Dois exemplos importantes, o epitélio intestinal e o epitélio da tuba uterina. No intestino delgado, onde encontra esse epitélio, ele apresenta uma especialização de membrana, um detalhe específico que é esse conjunto de microvelocidades. Bem, as microvelocidades são importantes para aumentar a superfície de contato, consequentemente aumentar a capacidade de absorção desse epitélio. A absorção é a função principal desempenhada pelo intestino. Beleza? Só que, ao microscópio óptico, não é possível visualizar em detalhes essas microvelocidades. A gente vê só essa camada aqui em cima, então nós chamamos isso de borda em escova. Então, se aparecer na prova epitélio prismático com borda em escova, ele está dizendo que é um epitélio que apresenta microvelocidade, certo? Então, borda em escova, na histologia, corresponde a essa camada de microvelocidades na parte apical do epitélio. Já na tuba uterina, o epitélio não tem velocidades, mas ele tem cílios. É o epitélio prismático ciliado. Qual a importância desses cílios na tuba uterina? Os cílios servem para quê? Para promover o movimento do ovócito e do embrião. Então, ocorre a ovulação, ocorre a fecundação no terço distal da tuba uterina. Então, esse material, esse embrião tem que ser conduzido até o útero. Como vai ser feita essa condução? Graças a duas ações. A ação dos cílios e a ação da própria musculatura da tuba uterina, que vai fazer, então, o movimento peristáltico. O peristaltismo uterino vai, junto com a ação dos cílios, promover o movimento do embrião até o útero. Beleza? Então, lembrando, epitélios prismáticos são dois importantes. O epitélio intestinal e o epitélio da tuba uterina. No intestino, microvelocidades. Na tuba uterina, cílios. Beleza? Bom, há uma modalidade diferente de epitélio de revestimento, que é um epitélio simples, mas que parece estratificado. Daí o nome epitélio pseudoestratificado. Onde eu encontro o epitélio pseudoestratificado? Na traqueia, principalmente nas vias aéreas. Traqueia, brônquios, mas o exemplo que quase sempre aparece é traqueia. Então, na traqueia o epitélio é assim. As células aparentemente não estão todas apoiadas na lâmina basal, mas de fato elas estão. Então, parece estratificado, porque eu vejo núcleos dispostos em diferentes alturas, só que, no fundo, todas as células tocam a lâmina basal. Portanto, o epitélio é simples. Então, epitélio pseudoestratificado é um epitélio simples que parece estratificado. Eu encontro na traqueia, principalmente. Bem, esse epitélio da traqueia apresenta ainda uma peculiaridade. Ele apresenta células caliciformes. O que são as células caliciformes? São células secretoras de muco. E esse muco é fundamental para a atividade das vias aéreas, porque o muco reveste as vias aéreas e auxilia na proteção, na filtração. Além do muco, ele possui cílios. Esses cílios são importantes para quê? Para fazer o movimento de renovação do muco. Então, a atividade dos cílios empurra o muco no sentido traqueia, faringe, e aí então esse muco vai ser eliminado da via aérea, a gente vai engolir, vai para o estômago, pronto, resolvido. Então, a classificação completa do epitélio da traqueia, ele é um tecido epitelial de revestimento, pseudoestratificado, prismático, ciliado
com células caliciformes. Então, o epitélio prismático, ciliado, pseudoestratificado com células caliciformes. Percebam, se eu inverter as palavras não muda nada, eu tenho que ter todas as definições, todas as ideias. Então, epitélio pseudoestratificado, prismático, ciliado, com células caliciformes. Esse é o epitélio presente na traqueia. Beleza? Bem, de epitélios simples, esses são os mais importantes. E o epitélio estratificado? Galera, epitélio estratificado, o que realmente interessa é o epitélio estratificado pavimentoso, que é o que eu vou encontrar, por exemplo, na epiderme, na mucosa da boca, na faringe, no esôfago. Então, epitélio estratificado pavimentoso. Pode ser de dois tipos. Pode ser igual a esse aqui, que não tem nada diferente aqui em cima, não tem uma camada queratinizada, ou pode ser um epitélio queratinizado. Então, epitélio estratificado pavimentoso tem dois tipos, o não queratinizado e o queratinizado. O não queratinizado eu vou encontrar na boca, na vagina, no ânus, no esôfago, certo? E o queratinizado é o que eu encontro na pele, formando a epiderme. Então, a epiderme é um tecido epitelial de revestimento estratificado pavimentoso queratinizado. Essa camada de queratina aqui em cima é importante por quê? Porque reduz a permeabilidade do tecido, torna então a pele menos permeável. Então, isso surgiu lá atrás, né, nos répteis, lembram? Então, um fator importante que possibilitou os répteis ocupar o ambiente terrestre, a pele queratinizada, que não existia em anfíbios. Então, por conta dessa queratinização, nós temos uma pele pouco permeável, que não vai, então, ganhar ou perder líquido facilmente. Beleza? Então, lembrando, epitélio estratificado, pavimentoso, queratinizado, é o epitélio da epiderme. Epitélio estratificado, pavimentoso, sem queratina, não queratinizado, eu vou encontrar na boca, na mucosa da vagina, do ânus, no esôfago, beleza? Sendo que alguns animais apresentam o esôfago queratinizado. Então, em alguns animais, o esôfago pode ser queratinizado. Qual é a vantagem disso para esses animais? Essa camada de queratina protege o tecido contra o atrito, contra algum choque mecânico. Então, isso para esses animais é interessante. No nosso caso, não é assim. Certo? E o último epitélio de revestimento é o epitélio de transição. Percebam que esse epitélio não é classificado como estratificado, mas ele é estratificado. Ele não tem uma classificação em pavimentoso, cúbico, prismático, por quê? Porque as células não têm uma forma fixa. Então, tá aqui, ó, é um epitélio estratificado, tem várias camadas, certo? Só que a forma da célula muda de acordo com as circunstâncias. Onde eu vou encontrar? Bexiga, ureteres e na pelve renal. Todo aquele material que está entre o rim e a bexiga e a própria bexiga, onde a urina vai ficar acumulada. Então, se a bexiga está vazia, o epitélio vai estar mais espesso. Quando a bexiga enche, o epitélio vai distendendo, como se fosse uma borracha que você vai esticando, ela vai ficando cada vez mais estreita, certo? Bem, então, ó, bexiga vazia, o epitélio está tranquilo, relaxado, bem largo. Quando a bexiga começa a distender, porque aumentou o volume de urina, ele fica mais estreito. Então, o epitélio vai mudando de forma. Ele transita entre essas duas formas, daí o nome, epitélio de transição. É um epitélio estratificado, ok? Mas não vai ter a classificação tradicional em função da forma da célula, porque a forma da célula não é constante. Então, é importante lembrar, epitélio de transição é o epitélio que eu encontro na bexiga, nos ureteres e na pelve renal. Beleza? Bom, um outro grupo de epitélios são os epitélios glandulares ou epitélios secretores. Epitélios glandulares ou secretores são aqueles especializados em fazer secreção. Aí o que é secretar? Secretar é uma atividade celular. A secreção é a atividade desempenhada pelas células que produzem alguma substância e lançam essa substância no meio extracelular. Quais são as organelas celulares que estão ligadas a isso, estão relacionadas? Basicamente, o retículo endoplasmático, liso, produz lipídios, rugoso, proteínas, e o complexo golgiense, que é responsável por fazer o armazenamento e a secreção, além da produção de carboidratos, de muco, que é secretado por algumas células. Então, o complexo golgiense libera vesículas secretoras. Essas vesículas secretoras, então,
são levadas até a membrana, ocorre então um processo de exocitose e o conteúdo é liberado. Ok? Então, as glândulas ou as células glandulares são células secretoras. E é importante lembrar, glândula é uma estrutura de origem epitelial. Uma glândula de verdade, uma glândula de fato, é de origem epitelial. É um epitélio glandular ou um epitélio secretor. Mas tem alguma glândula que não é epitelial? Temos dois casos de estruturas chamadas de glândulas, mas que não são de fato tecido epitelial. A neurohipófise e a medula da glândula suprarrenal. A neurohipófise e a medula da suprarrenal são estruturas com função secretora, são chamadas de glândulas, mas são constituídas por tecido nervoso adaptado a essa função secretora. Portanto, não são de origem epitelial. Com exceção desses dois casos, todas as glândulas são de origem epitelial. Não importa se é uma glândula endócrina ou exócrina. A propósito, o que é isso? O que é uma glândula endócrina e uma glândula exócrina? Vamos ver daqui a pouquinho. Como é que surge uma glândula? Bem, como a glândula é epitélio, mas é um epitélio especializado na função secretora, as glândulas surgem de epitélio de revestimento. Então, havia um epitélio de revestimento, algumas células desse epitélio começam a se dividir e vão invadindo o tecido vizinho. Lembra que eu falei? O tecido vizinho é um tecido conjuntivo ou um tecido conectivo. Então, essas glândulas vão invadindo, vão invadindo o tecido vizinho, crescem, e aí vai haver a diferenciação de algumas dessas células em células secretoras. Eram células epiteliais que apenas revestiam e elas se diferenciam, se especializam na função secretora, ou seja, produzir e lançar para o meio externo substâncias. Bem, essas células que formam, então, esse conjunto aqui secretor é chamada de porção secretora. Então, isso aqui é uma porção secretora, ou é a porção secretora dessa glândula. Se a porção secretora mantiver uma comunicação com o epitélio de origem por meio de um canal chamado de ducto, então, ducto é o quê? Ducto é o canal que vai ligar a porção secretora ao epitélio de origem e onde o material vai ser lançado. Então, se a secreção vai ser feita por esse canal, então o produto é jogado fora da corrente sanguínea, essa glândula é classificada como glândula exócrina. Então, o que é uma glândula exócrina? Exo quer dizer fora, crina vem de glândula, de secreção, atividade secretora. Então, glândula exócrina é a glândula que secreta o seu produto fora da corrente sanguínea. Fora onde? Não importa, contanto que seja fora da corrente sanguínea. Então, por exemplo, glândula salivar secreta o seu produto, a saliva, na cavidade oral, fora do sangue, então ela é exócrina. Glândula sudorípara secreta o seu produto na superfície da pele, então fora do sangue, ela é exócrina. Beleza? Bem, e a glândula endócrina? A glândula endócrina é uma glândula que perdeu aquela comunicação com o epitélio de origem, então ela não tem ducto, e o seu produto é jogado diretamente no sangue. Então, nas glândulas endócrinas, ou ao redor das células endócrinas, eu vou encontrar uma grande quantidade de vasos capilares, que vão estar, então, recebendo o produto liberado por essas células secretoras. Então, quando o produto é lançado diretamente na corrente sanguínea, a glândula é classificada como uma glândula endócrina, certo? Endo, dentro, diretamente no sangue. Então, por exemplo, a tireoide. A tireoide secreta T3, T4 e calcitonina. Todos esses produtos são jogados diretamente no sangue. A hipófise secreta vários hormônios, várias substâncias jogadas diretamente no sangue. Então, são glândulas endócrinas. A propósito, hormônio é aquilo que é secretado por uma glândula endócrina. Claro que isso é pouco para definir hormônio, mas já é um começo. O que é um hormônio? Primeira coisa, hormônio é a secreção de uma glândula endócrina e que vai atuar estimulando ou inibindo, ou seja, regulando o metabolismo de um determinado órgão-alvo. Beleza? Então, glândula endócrina é a glândula produtora de hormônios. Então, o sistema endócrino é aquele que envolve os hormônios. Beleza? Bem, cada célula secretora é especializada em um tipo de atividade secretora. Então, ou a célula secretora é exócrina, como é o caso que eu falei da glândula
salivar, da glândula sudorípara e da célula caliciforme, da traqueia, por exemplo. Então, essas células são células exócrinas, ponto. Ou a célula tem ação endócrina. Então, cada célula é especializada em um tipo de secreção. Só que um determinado órgão pode ter mais de um tipo de célula secretora, que é o caso do pâncreas. Então, no pâncreas, eu encontro células secretoras exócrinas e células secretoras endócrinas. Então, o pâncreas é uma glândula mista, é uma glândula anfícrina. Anfi quer dizer duplo, então de dupla secreção. Então, o pâncreas tem uma região exclusivamente exócrina, que vai produzir o suco pancreático, e uma outra região que é exclusivamente endócrina, que produz os hormônios pancreáticos, por exemplo, o glucagon e a insulina. Então, o pâncreas é uma glândula mista ou glândula anfícrina. Então, é importante observar, não tem uma célula anfícrina. Então, toda glândula anfícrina é uma glândula pluricelular, é um órgão que tem função secretora, porque tem, então, uma região endócrina e uma outra região exócrina. Certo? Outra classificação importante com relação às glândulas diz respeito ao modo de secreção. Aquele modo que eu mostrei agora há pouco, tradicional, retículo, manda para o complexo de Golgi, que vai então liberar o produto, é o modo tradicional de todas as glândulas endócrinas. Mas nas glândulas exócrinas existe uma outra, ou melhor, existem duas outras possibilidades. Então, essa classificação que a gente vai ver agora é exclusiva de glândulas exócrinas. Por quê? Porque a endócrina não tem variação. Na endócrina é sempre daquele jeito. Retículo complexo liberou sem alterar a célula. Nas glândulas exócrinas, entretanto, eu vou encontrar três modalidades diferentes. Essa que eu falei, que é tradicional, é a glândula merócrina. Então, na glândula merócrina, o retículo e o complexo vão produzir, o retículo produz, o complexo armazena, a vesícula secretora libera e a célula não sofre nenhuma alteração, não perde parte do seu conteúdo. Então, secreção merócrina é a secreção típica padrão. Agora, em algumas glândulas, parte da célula, a parte superior, a parte apical da célula, vai ser secretada, vai ser liberada junto com o material. É o caso, por exemplo, da glândula mamária. Então, percebam, o material fica acumulado na região apical da célula, ocorre o rompimento da membrana e um pedaço do citoplasma vai ser liberado. Então, essa é uma glândula apócrina. Essa célula não morre, ela perde uma parte do seu conteúdo, uma parte da sua estrutura, mas a célula não morre. Então, não precisa aqui haver uma renovação das células. A célula vai se regenerar, mas não tem que ser renovada. Então, glândula apócrina. Agora, há um outro tipo em que a célula é completamente perdida. Então, o material a ser secretado fica acumulado na célula, a célula se rompe e morre consequentemente. E aí o produto vai ser liberado. Então, essa glândula é uma glândula holócrina. Holo quer dizer total, certo? Então, na glândula holócrina, a célula toda é perdida durante a atividade secretora. O exemplo que você tem que lembrar, glândula sebácea. Glândula sebácea é uma glândula holócrina, beleza? Bem, a atividade da glândula holócrina implica num problema. Qual? A perda das células. Então, se a glândula holócrina continuar atuando, as células vão sendo perdidas, então, no dado momento, essas células teriam que acabar. Por que não acaba? Porque toda a glândula holócrina possui células-tronco, certo? Então, detalhe importante. As células-tronco são obrigatórias, estão presentes na glândula holócrina. Para quê? Para que haja uma renovação dessas células, para que haja uma reposição dessas células, já que a atividade direta da glândula holócrina implica na perda de células. Ok?